no nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, abra a sua Bíblia na carta aos Efésios. Foi o tema tratado para esse mês. Efésios capítulo 6. Versículo 19. Que diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você acompanha na sua versão, em nome de Jesus. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém? A igreja pode assentar em nome de Jesus. Agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade de estar nesta casa, que nem outro lugar senão a casa de Deus, chamada casa de oração. Agradecer ao pastor Moisés a confiabilidade na minha pessoa, juntamente com a sua esposa, e convidar mais uma vez para estar aqui nessa tribuna, a esses obreiros aqui abençoados, em nome de Jesus, e a cada um dos membros que aqui congrega neste lugar. Hoje a minha companheira não está presente comigo, devido a estar vivendo luto. Na sexta-feira, a mãe dela faleceu, e faleceu nos meus braços, deu o último suspiro nos meus braços. Então a família está ainda enlutada, mas tudo no controle de Deus, que Deus sabe de todas as coisas. E o pastor Moisés me convidou para estar aqui. Eu estaria aqui dia 20, na quinta-feira que vem, não é isso, meu pastor? Aí houve um contratempo, e eu estou aqui hoje, debaixo da misericórdia de Deus, para trazer uma palavra para esta igreja. Palavra que não é minha, palavra que é de Deus para a nossa vida. Como foi falado aqui, exortando, ensinando, Deus vai falar, Ele já tem falado e continuará falando àqueles que ouvem a palavra de Deus. Porque ouvir todos ouvem, mas guardar na tábua do coração são poucos. E nós estamos aqui nessa campanha. E interessante que quando o pastor me convidou, todo mês de janeiro tem esse trabalho de oração. Isso é só um tema, né, irmão? Porque, na verdade, a oração tem que ser o ano todo. Não adianta orar em janeiro e os outros meses deixa acontecer. Não. Tem que orar no começo de janeiro e terminar em dezembro, começar janeiro de novo. É a roda. A oração é uma roda, ela não para nunca, ela começa e não tem fim. Tem que orar, 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 porque a oração é a chave da vitória. A igreja que não ora, a igreja ela para. Eu tenho um filho que é atleta, ele gosta de correr, e hoje ele estava correndo, ele mandou um vídeo para mim, eu falei, filho, correr é que nem fé, não pode parar, se parar, você morre. É igual oração, não pode orar muito hoje e amanhã descansar. Tu tem que orar muito hoje, amanhã orar muito mais, e o outro dia muito mais, e muito mais, e muito mais, para que a oração permaneça na nossa vida, porque é a ligação entre nós e Deus. E o tema aqui das orações é revestido para permanecer firme. A pergunta é, permanecer firme em quê? Hoje é 21, começou desde janeiro, vocês já ouviram muito essa mensagem. E eu ouvi alguém uma vez dizer assim, ainda bem que esse crente faltou hoje. De novo? Mas essa palavra, estou cansado de ouvir. Ei, irmão, o dia que você cansar da palavra, aceita Jesus de novo. Porque a palavra de Deus nunca cansa, ela é vida, ela renova, ela transforma, ela nos sustenta e ela nos mantém de pé. Uma vez o pregador falou assim, eu vou parar de pregar para não enfadar a igreja. A palavra de Deus nunca vai enfadar aquele que crê na palavra de Deus. Enfada é aquilo que não te agrada, enfada é aquilo que não faz bem. E a palavra de Deus, ainda que seja dura, se é para te consertar, ela vai te fazer bem. E Paulo vai dizer aqui no 19, e por mim,
para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Olha a responsabilidade que Paulo está deixando aqui para nós. Nossa responsabilidade ao abrir a boca. Porque a palavra nada mais é do que as escrituras de Deus. E amados, e para entender as escrituras de Deus, tu tem que ler as escrituras. O problema é que tem muita gente na igreja que gosta de ouvir, mas não gosta de ler. É como um aluno que está na escola, ele vai na escola, o professor explica a matéria, aí chega em casa, o que ele faz com o caderno? Ele fecha o caderno e guarda. Só pega de novo quando vai para a escola. Tem crente que é assim, ele chega na igreja, ele abre a Bíblia. Aí lê aqui o que está falado, acaba o culto, ele vai para casa, guarda, só abre a Bíblia de novo no próximo culto. Se ele faltar um mês, ele fica um mês sem ler a palavra. E crente que não lê a palavra, não tem como conhecer a vontade de Deus. João vai dizer 5,39, examinais as escrituras. E o que é examinar? É ler de Gênesis a Apocalipse. Não adianta ficar só no Antigo Testamento. Não adianta ficar só no Novo. A Bíblia é completa. É de Gênesis, Apocalipse. Deus fala com a sua igreja. Então Paulo está falando que ao abrir a nossa boca, nós devemos que falar a palavra, mas com conhecimento. Falar a palavra e acreditar na palavra. Porque se nós duvidar da palavra de Deus, irmão, porque às vezes ela é dura sim, mas às vezes ela vem suave. E eu quero dizer para a igreja aqui que a revelação da palavra de Deus, às vezes, para um, é diferente para outro. Por quê, presbítero? Porque às vezes o que um precisa ouvir, não é o que outro precisa ouvir. Mas quando é a palavra da verdade, ela se revela de várias maneiras. Ela fala com um de um jeito, fala com o outro de outro jeito, e Deus permanece firme, porque a palavra é dele. E quando eu cheguei aqui, a igreja estava orando, foi uns 25 minutos de oração. E hoje nós estamos vivendo essa igreja aí, irmão, que não quer mais orar. É só louvor. É louvor daqui, é louvor dali. O louvor também é bom, mas a oração ainda é melhor. Porque a oração é a preparação para o louvor. Louva-se muito. E na hora da pregação, dá 15 minutos para o pregador. Ainda diz assim, o pregador agora vai ter sabedoria. Aí dá 15 minutos para o pregador. Eu quero louvar por essa igreja. Eu quero dizer para vocês que sou membro dessa igreja pela vida do pastor que vocês têm. Porque ele dá aqui ao pregador 1 hora para trazer a palavra. E ficar sentado ouvindo 1 hora é sinal que vocês gostam de ouvir a palavra. Ainda bem que tem crente que gosta de ouvir a palavra do Senhor. Porque, irmão, hoje está difícil. 2 cultos. Isso não acontece aqui não, é só lá onde eu congrego. Que quase não tem ninguém. É culto de doutrina, escola bíblica dominical. Meu Deus. Culto de doutrina ninguém gosta de ir muito não, né? Porque é puxado a orelha. O culto que o pastor ele fala. E tem gente que não gosta de ouvir a palavra. Aí Paulo está nos ensinando aqui que ao abrir a nossa boca, seja dada a palavra com confiança. O que é ter confiança? A palavra com confiança é aquela palavra que ela é o quê? Sincera. A palavra na confiança é aquela palavra que ela é leal. Leal o quê? As escrituras de Deus. O crente não tem que achar nada. A Bíblia não é um livro de axiologia. Eu não tenho que achar nada. Eu tenho que viver o que a palavra diz. Se a palavra diz que eu tenho que me santificar, eu tenho que me santificar. Se a palavra diz que eu tenho que orar, eu tenho que orar. Se a palavra diz que eu tenho que jejuar, eu tenho que jejuar. Se a palavra diz que eu tenho que ser diferente do mundo, eu tenho que ser diferente do mundo. Se a palavra de Deus, que nós somos nova criatura em Cristo Jesus, e as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo, eu tenho que viver em novidade de vida. Pela palavra do Senhor, com confiança. Ei, igreja, você, meu amado irmão, minha amada irmã, você tem que abrir a sua boca e falar do evangelho com confiança, com lealdade. Você não pode misturar a palavra de Deus com coisas que não glorificam o nome do Senhor. Então eu tenho que falar com confiança, com lealdade, com competência, com crédito. A palavra que sai da sua boca tem que ter crédito. Ela não pode ser uma palavra dita a meio termo, eu acho, não, eu tenho certeza. Foi louvado aqui nesta noite. Onde está aquele povo barulhento?
Ainda bem que isso não aconteceu ainda, é só uma letra de um hino. E o nosso presbítero falou aqui, que quando isso acontecer, nós não seremos daqueles que estavam afastados, que estava desviado. Graças a Deus que a irmã falou que ela voltou a tempo. Graças a Deus que ela ouviu o hino, ela ouviu a palavra, porque Jesus vai buscar a sua igreja. Ainda que muitos achem que está demorando, permaneça nessa confiança, permaneça firme, porque Jesus vai buscar a sua igreja. E amados, e a salvação não dá para dividir com ninguém, ela é uníssa, ela é tua. Eu já falei para meus filhos, falo para minha esposa, nós nos amamos, mas naquele grande dia, só vai subir quem verdadeiramente estiver firme com o Senhor. E salvação não dá para negociar. A salvação não dá para vender. A salvação não é coisa que hoje eu sou salvo, amanhã eu já não sou. A salvação, irmão, é coisa que a gente tem que guardar na tábua do nosso coração para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre, se permanecer na presença do Senhor. Eu já falei para meus filhos, não brinca de ser crente não, irmão. Seja crente fiel. Porque na hora que ele vier buscar a sua igreja, vai buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Se a gente for para Mateus 24 e ver lá a passagem das 10 virgens, as 10 eram virgens. Todas eram virgens. Todas tinham lamparina, tinha. Mas havia uma diferença, eita glória, que 5 era prudente e 5 era loucas. 5 achava que o noivo ia demorar, vai tardar, vai demorar, ele não vai vir. E tem muita gente dizendo que Jesus está demorando, aí está brincando de ser crente. Aí quando ele vier, Labachuri canta, Labandaraia. Como está a tua lamparina, meu irmão? Como está a tua lamparina, minhas irmãs? Como está a nossa lamparina, os obreiros? Será que a gente só é crente quando está aqui nesse púlpito, com o microfone na mão? Como está a nossa lamparina? Tem que estar acesa. O mestre está vindo aí. O noivo vai buscar a tua igreja. E na hora que ele vier, não vai dar para emprestar o óleo. Não vai dar tempo de buscar, irmão, para comprar. E tem mais, irmão. Um pregador falou assim, mas aquelas 5 prudentes, elas foram egoístas, porque não dividiu o azeite com aquelas que não tinham. Não é egoísta não, irmão. Guarda a tua salvação para você, porque ela é tua, ela te pertence, não dá para dividir com ninguém. Tem que parar com esse negócio desses crentes que não querem vir para a igreja. Ora por mim, eu parei com isso, ora por mim não, vem junto. Sabe por quê? Eu também tenho problemas. Eu também tenho lutas. Eu também tenho conta para pagar. Às vezes a enfermidade me alcança. Mas nada disso pode me separar do amor de Deus. E saber que um dia tudo vai acabar. Mas eu tenho que permanecer. Crente que vive na aba do outro. Quer que o outro ora. Quer que o outro jejua, quer que o outro sobe o monte, ele fica lá deitado, esperando só o céu abrir. Deus vem buscar uma igreja, porque tem buscado a sua presença. Se esfria, aí está frio, não vem para a igreja. Se esquenta, é porque está muito quente, dando desculpa. Mas naquele grande dia, eita glória, naquele grande dia não vai dar para dar desculpa, porque cada um de nós vai ter que dar conta. Se está ou se não está. Então a palavra de Deus tem que ser falada com confiança. Para fazer o quê? Notório. Notório o quê? Conhecido. A igreja foi chamada com um propósito. Qual o propósito? Pregar Cristo. A igreja foi chamada para pregar salvação. Já ouviu essa frase? Aceita Jesus e acabaram os seus problemas. Eu acho que eu aceitei Jesus errado. Não é possível, gente. Eu aceitei Jesus errado. Tem dia, pastor, que é coisa estreita. Só acontece com vocês não, mano. Graças a Deus, só comigo. Tem dia que parece os ventos lá em casa que só misericórdia. Mas eu estou firme com Jesus, sabe por quê? A banda cai, a banda arai. Porque quando o vento vem,
não é para me derrubar, mas é para provar a minha fé, que existe um Deus no céu, que acalma a tempestade. Quando eu estou no deserto, não é para me matar, é para provar pela palavra que existe um Deus que passa comigo no deserto. Não tem evangelho com facilidade, o evangelho não é fácil, é difícil sim, mas vale a pena, porque um dia tudo isso vai acabar. Então, notório, amplamente conhecido lá fora, ei, aceita Jesus, porque Ele vai me dar um bom emprego. Se prepara para ter um bom emprego. Ah, Jesus vai me dar dinheiro, quer dinheiro? Salmo 128, verso 2. Viverá o homem do solo do seu trabalho, feliz será e tudo irá bem. O camarada gasta, depois vem para a igreja pedir para Jesus pagar a conta dele. Pastor, que foi, meu filho? Olha por mim, que foi? É o diabo, pastor. É o diabo, o que ele fez? A conta de luz lá está cara, o cartão de crédito estourou, mas quem comprou foi o diabo, foi você, meu filho. Quem comprou foi Jesus, não foi você, minha filha. Aí eu vou para a igreja para Jesus pagar minha fatura, vai pagar não. O que tinha que pagar, ele pagou lá na cruz do Calvário. E a fatura que ele pagou é, se permanecer em mim, tem vida eterna. Tem vida eterna, tem vida eterna. Quem quer vida eterna aí, tem que permanecer. Tem que fazer notório. O que é notório? Que saber que a palavra de Deus, querido, não vai te dar um bom casamento, não vai te dar um bom trabalho. Ela tem certeza que ela vai te dar a salvação. Para o teu casamento ir bem, tu tem que cuidar da tua esposa. A tua esposa vai cuidar de você. Você cuida dos seus filhos cuidam de você. Mas a palavra me promete que se eu permanecer até o final, eu vou receber a vitória. Então, palavra de Deus com confiança, para fazer notório o quê? A salvação e o mistério do Evangelho. Que mistério é esse? É algo que é incompreensível, que o mundo não entende, irmãos. O mistério que Paulo está revelando para nós aqui é algo que a gente não sabe. O que é mistério? É algo que ainda não foi revelado. O céu ainda não foi revelado na sua totalidade de eu ver, mas eu creio pela palavra que tem um céu me esperando. Para o mundo, a palavra de Deus é loucura, mas para aqueles que crê, é o poder de Deus. Eita glória, glorificado é o nome do Senhor. Que mistério é esse? É que um dia eu vou morar no céu. Mas pela palavra que João 14 diz, quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu creio que tem um céu nos esperando, irmãos. E nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui no momento de passagem. E o mistério do Evangelho, o que é o Evangelho? Na etimologia da palavra significa boas novas. Eita glória. E qual é a boas nova que a gente tem que pregar aí fora? É que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tem lugar que você fala isso, que Jesus está voltando. Ah, eu já sei. Só isso, não tem outro negócio melhor, tem não. Jesus está voltando. Se prepare, igreja, para se encontrar com o noivo, que ele está voltando. Interessante que a Bíblia me mostra que ele é comparado como um ladrão. Coisa chula, comparar o santo com um ladrão, humilhante. Mas qual é a comparação que ele está fazendo aqui? Quem aqui já foi assaltado, irmão? Por favor, quem aqui já foi assaltado? O senhor também já foi, pastor? Está vendo aí? Está vendo aí? Até o pastor foi assaltado. Pastor, o que vão dizer? Pastor, o senhor pastor foi assaltado. O senhor não é de Deus. Mas enquanto estamos neste mundo aqui, ninguém está livre de nada, irmão. A Bíblia diz que o sol vem para o justo e para o injusto. Agora eu quero fazer uma outra pergunta aqui. Eu posso descer aqui, pastor, com todo respeito? Eu fico nervoso, irmão, eu fico incomodado às vezes, sabe? Eu quero perguntar para você que foi assaltado aqui. O ladrão ligou para a tua casa? Hã? De ninguém? Ele não ligou? Não, ele deve ter ligado. O telefone tocou, você atendeu, o ladrão falou assim, ó, eu sou o ladrão,
e vou te assaltar no lugar X. Se prepara. Foi assim? Você saiu de casa achando que nada ia acontecer, não é? E você orou, porque o crente ora quando sai de casa. A gente ora para Deus dar o livramento. Se você foi assaltado e não aconteceu nada, ainda que você foi assaltado, Deus te deu o livramento. Olha aí, você está aqui vivo hoje porque Ele te deu o livramento. É por isso que Ele se compara com o ladrão, porque assim como o ladrão te assaltou e não te avisou, Ele vai vir sem avisar para pegar muita gente de surpresa. Tem gente aqui precisando ouvir essa palavra aqui nesta noite. Se conserta, porque Ele está voltando. Amanda, Kaila, banda, Shuri, canta, Labandaré. Se prepara, põe a vida no altar, que Ele está voltando. Senão tu vai cantar o hino. Onde está aquele povo barulhento? Ah, querido, eu não quero cantar esse hino não. Eu quero fazer parte dos barulhentos. Olha os barulhentos aqui neste altar. Aqui tem barulhento? Tem barulhento aqui na casa? Então se prepara para subir, que o noivo está vindo aí. E essa é a boa nova que a gente tem que pegar lá fora. Jesus está voltando. Abandarai. E a gente não pode perder essa confiança, meu irmão. Porque é notório que Ele vai voltar. E Ele está voltando. E nós precisamos estar o quê? Revestido para permanecer firme nesta promessa. 1 de João, capítulo 2, versículo 25. Esta é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Se alguém ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e encontrar Ele prometendo algo diferente da vida eterna, eu pago o teu almoço. Pode me procurar depois. Porque Ele prometeu a vida eterna? Porque Ele veio para isso. Ele se humanizou para dizer para mim e para você: tem vida eterna para cada um de nós. Mas para aqueles que permanecer. Eu estou só na introdução, vou entrar na palavra ainda. Porque eu quero trabalhar aqui a partir do versículo 10 até o 20, mas como o tema é o 19, eu estou dando uma palhinha aqui do tema do 19, para a gente começar a entender o que eu tenho que fazer para permanecer firme. Aí ele começa lá no 10. Se você puder abrir a sua Bíblia, me acompanhar, eu agradeço. Eu sei que tem o telão aqui, irmãos. Pastor, eu não sou pastor da igreja, não vim para exortar. O irmão até falou que eu trouxe uma palavra dura. A palavra foi de Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Seja dura, não é? A palavra é de Deus. Irmão, eu ainda sou da época dinossauro, tá? Eu sou crente dinossauro. Eu ainda sou assembleia ainda dos usos de bom costume. E se tem uma coisa que eu gosto de andar é com a Bíblia na mão. Eu sei que a gente está vivendo a geração da informática, irmão, é tudo no celular, tá? Mas eu ainda fico aqui, ó, para ouvir o que o Espírito Santo tem a me dizer. Eu vou pedir para você que trouxe a Bíblia hoje, abra sua Bíblia em Efésios 6, a partir do versículo 10. Pepito, eu estou com o celular. Posso deixar ser usado, pastor? Posso? Se eu não voltar mais aqui, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Mas você não está autorizado a mexer no celular. Só na Bíblia, papel. Irmão, eu creio no meu chamado, eu não prego. Eu creio que Jesus está na minha vida, eu paro. Eu, meditando nessa palavra, Deus mandou pedir isso aqui nesta noite. Abra a sua Bíblia de papel, em nome de Jesus. E acompanhe comigo aqui o texto que diz. O título é A Armadura de Deus. No 10 ele começa dizendo: no demais, irmãos, fortalecei-vos no? Fortalecei-vos no? E na força do seu? Eu começo a dizer que o poder de Deus nunca é do homem. Por mais que o homem pregue bonito, o poder nunca é do homem, o poder é de Deus. Por que o poder é de Deus? Porque o Deus é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele é onisciente, porque Ele sabe o que tu está pensando aí agora. Eita glória! Nesse exato momento Ele sabe o que tu está pensando, se tu está reclamando da mensagem ou não, se você está crendo ou não, se você está doido que o pregador dê amém para você ir para casa ou não, porque atualmente eu não posso ler, mas o Todo-Poderoso Ele pode ler, porque o poder é dele.
Porque Ele é onisciente, Ele entra dentro da tua mente. Lembra quando Ana entra dentro do santuário? O profeta, o sacerdote, olhou Ana por fora e achou que ela estava embriagada. A gente só conhece por fora, mas quem conhece por dentro é o Todo-Poderoso. E nesta noite Ele te conhece. Aproveita que Ele te conhece e apresenta a eles aquilo que você precisa agora. Labanda, cai, labanda, arai. Ei, irmão, nós estamos vivendo uma geração que tem gente rindo, mas chorando por dentro. Tem gente hoje postando sorriso, mas a vida está toda desgraçada, está toda arrebentada, porque ele quer aparecer para os outros. É melhor aparecer para Jesus, porque Ele te conhece. Ramanda, Kaila, pode chorar na presença dEle, porque Ele vai colher as tuas lágrimas. Lucas 7, quando vai para aquele enterro, a mulher de Naim, para enterrar o teu filho, Jesus tem o poder de dizer, não chore mais. Só quem pode dizer não chore mais, está aqui nesta noite, na presença do Espírito Santo. Ele te conhece, Ele sabe como você está, Ele sabe por quê? Ele é onisciente, Ele vai aonde o diabo não pode ir, dentro da tua mente. Se tem uma coisa que deixa o capeta doido, é quando o crente dobra o joelho. Ninguém está vendo. Lembra que eu falei da mídia? Hoje é o seguinte, orou, posta. Vou falar, tenho que falar, pastor. Vai para monte, fica postando que está no monte. Estou aqui no monte. Que luta para chegar no monte, querido. Fica em casa de uma vez. Porque quem tem que aparecer é o Espírito Santo, não é você. Quer mostrar para os outros que ora, vai mostrar para Ele, entra no teu quarto, dobra teu joelho e fala com Ele. Ei, para de viver de aparência, viva a verdade, está doendo, diz que está doendo. Porque se você falar que está bom, como é que Ele vai operar se você diz que está bom na hora que está ruim? A Sunamita falou que estava tudo bem para Geazi, mas quando chegou perto do profeta, está assim. Porque o poder é dele. Ele é onipresente. Sabe o que significa? Que o Deus que está aqui contigo hoje, quando tu for embora, Ele vai contigo. Se eu sinto a presença aqui, eu tenho que sentir presença na minha casa, meu irmão. Porque a minha casa é a continuidade da igreja, a igreja é a continuidade da minha casa. Por quê? Não demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do... Sabe o que significa? Que Ele vai tentar contra a tua vida. Porque para Ele não tem mais vaga lá no céu, acabou. Ele não quer que você não vá, que você também não vá. Mas há poder no nome de Jesus, porque a armadura de Deus, ela vai me proteger contra a astuta cilada de Satanás. Essa palavra que eu estou pregando aqui agora, ela está te fortalecendo. Ainda que você acha que não, vai ter uma hora que o Espírito Santo vai te lembrar do que eu estou pregando aqui. Ele está te fortalecendo para vencer a astuta cilada de Satanás. O texto diz cilada. Só faz cilada quem quer fazer algo de errado com alguém. Mas nesta noite ele está repreendido em nome de Jesus. Se ele está preparando alguma cilada, vai perder tempo, porque não vai te alcançar. Porque você está revestido da armadura de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Pode ir fazer trabalho que quiser, irmão, isso não pega em crente não, irmão. Não. Pastor, estou preocupado, por quê? Vão fazer uma culpa contra mim. Contra o povo de Deus não há encantamento. Quer fazer, faça. Mas não vai acontecer nada. O que foi louvado aqui pelas irmãs? Que nosso Deus, Ele é? Ele é? Se Ele é grande, irmão, fique tranquilo, Ele é contigo. Botaram a minha nome lá na boca do sapo. Pode botar na boca do sapo, do jacaré, que tem a boca bem grande, do hipopótamo. Nada vai te acontecer, porque o poderoso cuida de você. Isso é para quem crê, irmão. Revestidos da palavra de Deus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Irmão, isso aqui é lindo. Crente brigando com crente. Pelo amor de Deus, gente. Vai aceitar Jesus de novo. Vai ser novo crente. Ficar brigando um contra o outro dentro da igreja.
Eu prego melhor, ele prega melhor. Quando aquele irmão prega, eu não quero ouvir. Quando aquela irmã canta, eu não quero ficar. Quem está dirigindo é ela, eu não gosto dela. Em nome de Jesus, tem que cair por terra esse negócio dentro da casa de Deus. Porque o texto está dizendo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, irmão, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Vocês querem ver? Eu não sei, o pastor não conversou comigo, a gente conversa muito, graças a Deus, das coisas de Deus, mas nós estamos chegando num período agora aí, que vai ter igreja brigando com igreja, irmão. Política. Você não pode entrar dentro da casa de Deus. Irmão, eu não conversei com o pastor, não perguntei o que eu podia falar, eu estou falando a direção do Espírito Santo. Como pode essa briga entre igreja, que convenção A é do partido A, convenção B é do partido C. O dia que Deus quiser colocar alguém lá que vai representar a igreja, todos vão ter o som pensamento. Tem crente que fica chateado comigo, porque eu já pedi lá na minha igreja, não fale de política comigo. O meu candidato chama Jesus Cristo de Nazaré. Não importa quem senta na cadeira lá em cima. A Bíblia diz para mim que eu tenho que orar pelas autoridades que estão em eminência. Se é de direita, de esquerda, de frente, não interessa. Eu vou orar para que ele possa governar bem. Mas quem cuida de mim é Deus. Mas eu sou de A. Amém. Mas nós somos de Cristo. Nós não podemos brigar, irmão, nós temos que brigar contra as ciladas de Satanás, orar um pelo outro, sentir a dor do outro. Quando o irmão falar que está com problema, pega o problema como se fosse teu, ora para que o problema do irmão seja solucionado. Igreja não é lugar de batalha um contra o outro, igreja é lugar de comunhão. Salmo 133, com bom e com suave é, que os irmãos vivam em comunhão. Eu tenho que sentar para ouvir o irmão, assim como o irmão senta para me ouvir. O problema é que tem muita gente que quer falar, mas não senta para ouvir. Quer cantar, mas não ouve o outro cantar. Mas em nome de Jesus, essa igreja aqui está participando dessa campanha revestido para permanecer firme. Não é contra o irmão, mas é contra as ciladas de Satanás. Porque nós temos que viver em comunhão. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firme o quê? A promessa do Senhor. Está, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos, com a e vestido a couraça da irmão, igreja do Senhor. Ficai firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Nenhuma mentira vem de Deus. João vai dizer que o pai da mentira é porque ele é enganador desde o princípio. Quando alguém chegar perto, isso não acontece aqui não, estou falando, parafraseando aqui, mas não acontece aqui não. Irmão, vou te contar aqui uma fofoca santa. Repreende em nome de Jesus. Se é fofoca, nunca é santo. Vou te contar um negócio aqui, mas não fala que eu falei, não. Isso é o diabo, irmão. Botando na tua mente. É o diabo querendo jogar seta. Filho, quem foi que disse que o diabo vai aparecer pintado de vermelho, com chifre, com tridente e dando gargalhada? Quem disse isso? Nem a Bíblia fala sobre isso. E o diabo, ele é sagaz, ele está parecendo até bonitinho, enganando a muitos. Se possível for, enganaria até os se, olha, tem um se aí. Então quer dizer que quem é escolhido conhece a voz de Deus. Quando vier essas conversinhas bobas, essas coisas, foge. Porque nós temos que ter o nosso corpo cingido com a verdade. E vestir a couraça e calçado os pés na preparação do evangelho não é da briga, é evangelho da paz. É por isso que quando a gente cumprimenta um outro, a paz porque a paz não é minha, não é tua, a paz é dele. Só ele tem paz para dar para nós, irmãos.
A paz é dele, a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Mas só fala isso quem anda em comunhão. Esse negócio de ver o irmão lá e dar volta aqui, não é de Deus não, irmão. A gente tem que se alegrar aqui dentro da igreja e muito mais lá fora. O ímpio tem que ver que a igreja anda em comunhão. Comunhão. Porque a comunhão, ela traz a presença do Espírito Santo. Mas a mentira não, irmão. A mentira afasta a gente do Espírito Santo. Eita glória. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Olha aí. É pela fé, não é pela força. Por isso que Hebreus 11, 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a... Porque é pela fé, irmão. Porque não tem como agradar a Deus se não tiver fé. Por isso que a gente não pode duvidar das coisas de Deus. Porque como eu posso agradar se eu não tenho fé? Por que o mundo anda pavoroso? Porque não tem fé em Deus. Tem gente que tem fé em tantas coisas, mas não tem fé no Todo-Poderoso. Não tem fé que Ele é poderoso para abrir porta onde não tem porta. Que Ele é poderoso para curar aquela enfermidade que a medicina diz, não tem mais jeito, mas a última palavra vem do Senhor. Eu me lembro que quando a minha esposa foi operar, é difícil falar esse nome. Esse negócio aí que as irmãs sabem. Que situação que a minha esposa estava vivendo. É uma dor inconstante que ela tinha direto. E a gente estava na fila do médico, porque o médico ele estudou, irmão. E sempre tem aquele que sabe mais lá no hospital. Tem ou não tem? E como a gente é militar, a gente ia ali no hospital do Exército, ali no HCE. E quando minha esposa chegou lá, havia um major, que era um cirurgião de mão cheia. E quando a gente foi lá, eu falei para minha esposa, a gente tem que ir nesse major, que ele que é o cara. É ou não é? Ele que sabe tudo. E no dia que a gente foi, estava eu, ela e meu filho mais novo. Ele começou a chorar. E tinha umas 50 pessoas na fila, porque todo mundo queria só no major. Tinha os auxiliares, mas todo mundo queria ir no major. E eu também falei para minha esposa, a gente também vai no major. Ué, se ele é um homem, eu vou nele. E crente, pregando a palavra de Deus. Mas tem hora que a gente esquece que existe um que é maior do que qualquer major, o Todo-Poderoso. E a gente estava naquela fila, aí daqui a pouco ele falou assim, ó, o major, ele vai demorar porque ele está na reunião, dando uma palestra. Mas tem um tenente ali que está atendendo quem quiser ir. Ninguém levantou, nem eu, nem minha esposa. Não, deixa o tenente lá, espera o major. Eu estou falando para a igreja aqui, tomando sobretudo o escudo da fé. Mas graças a Deus, como eu falei aqui, que essa pregação de hoje, desse mês, vai ter uma hora que o Espírito Santo de Deus vai te lembrar de alguma coisa que algum pregador falou para testar a tua fé. Porque eu estava naquele lugar, daqui a pouco o Espírito Santo soprou no meu ouvido. E a fé? Ó, mistério. Quem está falando? O Espírito Santo. Interessante que o Espírito Santo ele confirma, porque o Espírito Santo não é de confusão, ele é de paz. E o mesmo Espírito que falou comigo, falou com a minha esposa, Arabaxecai, Labandarai. Porque quando há uma só ligação, há só um Espírito. Quando há uma só ligação, não há briga, não há contenda, não há confusão, porque o Espírito é o mesmo e ele confirma. E quando meu filho começou a chorar, eu falei para minha esposa, vamos embora. E o Espírito Santo falou, fica. Porque quando falou, tem um tenente ali que nem eu, o Espírito Santo falou, quem é o tenente diante do Deus que você serve? Eu falei, minha esposa, vamos naquele tenente. Ela, mas Deus falou comigo que é para a gente ir nele mesmo. E a gente foi. Olha como é que Deus começa a trabalhar quando a gente começa a ter fé. Porque eu falei para ela, a gente vai no tenente, mas é Deus que vai cuidar de você. E quando a gente entra na sala,
que o tenente com a equipe dele começou a pegar o nome da minha esposa. A minha esposa levou todos os exames, mostrou para ele. Ele olhou, ele coçou a cabeça. Eu falei, meu Deus. Médico, quando olha o exame, coça a cabeça ou não é? Tu fala, meu Deus, tem misericórdia. A primeira coisa que a gente fala, Senhor, tem misericórdia. Está tudo ruim, vou morrer. Estou desesperado. Eu vou a médico, irmão. Eu quero dizer para os senhores homens que estão aqui que eu vou urologista, tá? Porque tem crente, tem homem que diz, eu urologista? Aí quando a enfermidade pegar, aí vem para o ciclo de oração, irmã. Vai no médico, irmão, vai fazer lá a sua preparação. Porque a doença, tem esse negócio que é macho, não, a doença pega mesmo, filho. Aí você vai no médico confiando no Deus que você serve. Porque eu lembro que eu deitei lá na maca, lá, pastor, fiquei quase 2 horas bebendo água, já não estava mais aguentando, não é assim, gente? Quando eu deitei lá com o médico, começou a botar aqui para fazer a outra aqui para ver o rins, que negócio todo. Aí o médico olhou assim, chama fulano. Eu falei, Senhor, tem misericórdia do teu servo, pai. Irmão, nessa hora a gente é crente. Senhor, lembra de mim, meu Deus do céu, eu quero fazer a tua obra, eu quero pregar. Eu vou para a tua casa, a gente começa já a botar Deus na parede, Senhor, em nome de Jesus, me cura. Aí vem outro médico, veio que está vendo. Não estou achando a bexiga dele, tem um caroço aqui. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, já estou doente, estou enfermo. A próstata já tomou conta, irmão, a gente começa a ficar desesperado. Eu comecei a clamar a Deus, falei, Senhor, eu creio que o Senhor está comigo nesse negócio. Daqui a pouco o médico olhou e falou assim, não, tu está mexendo no lugar errado, ele está mexendo aqui, olha aqui, ó. Aí o médico falou, está tudo bem, seu Vanderlei, está tudo bem com o Senhor. Eu falei, glória, sabe o que é isso? É que nessa hora a gente tem fé, só quando a coisa está apertando. Aí quando eu entrei naquela sala, que o tenente viu os exames, coçou a cabeça, minha esposa olhou para mim, falei, Senhor, tem misericórdia. Quem entra? Quem entra, igreja? O major. Eita glória. Só que junto com o major, entrou o meu Deus Todo-Poderoso. Porque na hora que eu esqueci de olhar para o major, e olhei para o menor, é que às vezes Deus quer usar o menor dentro da igreja e ninguém valoriza, porque só quer ouvir o maior. O maior aqui não é o pastor, o maior não é o presbítero, o maior não é a irmã de oração, o maior é o Deus Todo-Poderoso, que usa o menor para te abençoar. E quando aquele menor, ele começou lá e não entendeu, o major entrou, mas Deus estava no controle. A minha esposa operou, está viva até hoje, para a honra e glória do nome do Senhor. E o major, quando operou a minha esposa, quando acabou a cirurgia, ele falou assim para mim, o caso dela era muito grave. Eu não sei como ela está viva. Falei, eu sei por quê. Porque nós servimos um Deus que é o dono da vida. Então a fé, ela move montanha. Então tenha fé nesta noite. Eu não sei qual é a tua situação, mas tenha fé, não em mim, tenha fé no poderoso que me trouxe para dizer que pela fé, Ele vai mover o impossível nessa casa. Ele vai trabalhar na tua vida, porque tu está revestido pelo poder da palavra do Senhor. Não desanima, Ele ainda não deu a última palavra. Então, amado, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe por que eu pedi para você ficar com a tua Bíblia aberta? Para você não tirar a tua atenção. Irmão, não estou pegando conta celular aqui não, porque eu também tenho, está aqui, mas está desligado. Eu quando eu saio da minha casa eu desligo. Deus está no controle. Quando acabar o culto aqui eu vou abrir o celular para ver o que está acontecendo, mas eu creio que Deus está no controle. Porque sem querer, querendo, de repente você abre o teu celular, aparece uma mensagem, teu foco já perdeu. Alguém está precisando ouvir isso aqui também nesta noite? Porque Deus não é Deus de divisão, tu não pode ficar pensando aqui no culto e pensando no que está acontecendo lá fora, ou tu crê ou tu não crê. Ou você crê que Ele vai te abençoar, ou você não crê. Ou você crê que quando você está aqui, Ele está cuidando da tua casa, da tua família, dos teus problemas, ou você não crê. Ou o celular vibra, já perdeu a noção do culto. Tu vai ficar doido para saber o que está acontecendo, tu vai mexer no celular, vai dar um jeito. Colossenses 3:2 diz, pensai nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são da terra. Pensamento dividido não tem como ele operar. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ao 18 vai dizer que é o tema da mensagem também, envolvendo tudo.
orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem? Irmão, quero aqui perguntar para alguém aqui, aonde está escrito na Bíblia, que Deus só recebe a oração de joelho? Às vezes tem que cair por terra alguns dogmas. Deus só recebe a oração se estiver de joelho. Aonde está escrito isso na Bíblia? Orar sem? Você pode orar em pé, que se houver sinceridade no seu coração, Deus recebe. Eu estava deitado numa maca, eu orei a Deus. Você pode orar tomando banho. Isso aqui não é heresia não, irmão. Na hora que o Espírito tocar, ora. Deitado, de pé, correndo, andando, tomando banho, comendo. O importante é orar sem cessar. Ah, não, é só quando chegar na igreja, não, é na tua casa, orar sem cessar. Eu estava deitado, quando fui tocado pelo Espírito para orar por alguém, pela minha cunhada, irmão. E depois veio o testemunho que houve um acidente na estrada, e na hora que eu estava orando, Deus deu escape e livramento. Ei, se você está com dor no joelho, você não pode bater o joelho, Deus vai deixar de ouvir a sua oração. O que Deus quer ver é sinceridade no coração. E Ele vai dizer ainda mais, perseverando. O que é perseverar? É que a gente tem que orar o tempo todo, em todo lugar. Tu entrou dentro do mercado, orando, Senhor, dá livramento nesse lugar. Entrou dentro do ônibus, tu está orando. Orando, 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 sem cessar. E oração, irmão, pode ser grande ou pequena, o importante é você orar. Ai, meu Deus do céu, a hora está voando. Com toda a perseverança e súplica por todos os. Sabe quem é esses santos aqui? Somos nós, irmão. Nós temos que orar um pelo outro. Levantar as mãos sem ira, nem. Não pode haver briga dentro da igreja por isso, irmão. Ah, eu tenho raiva do meu irmão. Não, não tem raiva do teu irmão, não. Ele ora por você também. É oração unissa, irmão, para que Deus venha nos abençoar. O pastor uma vez contou algo que aconteceu, que ele estava lá no interior de Minas Gerais, e tinha um pai de família que estava tomado por lepra. Lepra hoje, o nome que dá é hanseníase. É uma doença que toma conta do corpo do ser humano. Hoje, no século XXI, tem cura. Se descobrir no começo, tem como curar. Mas anos atrás não tinha, irmão. E lá no Antigo Aliança, lá no Antigo Testamento, quando alguém tinha lepra, tinha que ficar isolado. Tinha uma cidade que ficava isolado, só os sacerdotes podiam ir lá. A família não podia nem cuidar mais, tinha que ficar afastado, escondido. Olha o poder da fé e o poder da oração. E naquele culto, aquela família chorosa, e o pai estava afastado, porque ele ia ser internado. E o pastor que estava naquela igreja, ele perguntou para o pastor da igreja: pastor, por que aquela família está chorando? E por que está todo mundo desse lado, aquele irmão está isolado? O pastor falou o que era o problema. Naquela hora, aquele homem foi tomado de uma fé e de uma autoridade do Espírito Santo, pela confiança que já foi falada aqui, falar a palavra com confiança, com firmeza, na direção do Espírito Santo. Parar com essa bobagem, profetiza aí para o teu irmão. Profetizar o quê? Se Deus não mandou profetizar nada. Toca nele aí, profetiza, profetizar o quê? Às vezes eu estou precisando ouvir, mais do que profetizar para alguém. Às vezes a gente entra aqui, caco. A gente entra aqui só pela misericórdia, mais para ouvir do que para falar. Às vezes a gente sai de casa e diz: Senhor, hoje eu não quero falar nada, eu quero só ficar quieto ouvindo. Mas parece que a vontade de Deus não é nossa. É naquele dia que Ele te toca, é naquele dia que Ele quer te usar, é naquele dia que tu fala e Ele te ouve. Sabe por quê? Tu entra aqui como caco, mas como foi falado aqui, mas tu é revestido pelo poder de Deus. Tu entra chorando, mas sai sorrindo. Tu entra triste, mas sai alegre. E aquele homem falou: pastor, eu posso orar? Ele falou: pode. E na oração ele falou: meu Deus, que essa lepra venha para mim. Irmão, tem que ter muita autoridade para falar isso.
Ele foi lá e abraçou o leproso. Isso é para quem tem fé, irmão. Ora, presta atenção no que eu estou falando aqui. Porque às vezes o testemunho que a gente dá de alguém foi para ele, irmão. Isso é só para testificar a tua. Aí tu sai daqui, vê alguém leproso, eu vou lá porque o presbítero pregou, aí fica leproso, não vem botar a culpa em mim não, tá? Eu estou falando aqui de responsabilidade. Se o Espírito Santo mandar fazer, faça, porque ele te garante. Paulo, quando botou a mão dentro da fogueira e foi picado por uma víbora, não lhe aconteceu nada. Por quê? Ele estava na autoridade do Espírito Santo. Não sei se alguém viu aí um pastor lá nos Estados Unidos que foi brincar com a cobra no culto. Foi brincar com a cobra, foi picado. Resultado, já desceu a sepultura. Não brinque com as coisas de Deus. Olha o que eu estou falando aqui nesse púlpito. Deus usou ele foi lá, abraçou o leproso e falou: Senhor, passa para mim essa lepra. Na hora o leproso foi curado. Por quê? Poder da oração. Não brinque de orar, irmão. Ore com perseverança. Ore com fé. E só fale aquilo que Deus mandar. Se não mandar falar, fique quieto. Deixe que o Espírito Santo faça a obra. Não queira aparecer mais do que o Espírito Santo. Não fale aquilo que Ele não mandou falar. Porque nós estamos revestidos para permanecer firme na fé. Aí o 19, que já foi explamado aqui, e por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, hein? Paulo estava preso. Isso aqui que eu acho bonito. Paulo não estava numa zona de conforto. Paulo escreveu 13 cartas, e dessas 13 cartas ele estava preso. O problema hoje é que a gente quer viver o evangelho do conforto. O evangelho que eu só vou para a casa do Pai quando tiver tudo bem. Pastor, quando tiver tudo bem, o senhor pode me chamar para pregar, tá? Nunca vai fazer a obra de Deus, porque nunca sempre vai estar bem. Paulo estava preso, mas era embaixador da palavra de Deus. Para que possa falar dele livremente, como me convém. Como me convém? Ele está dizendo, falar na hora certa, no momento certo, na direção do Espírito Santo. Vai ter horas, irmão, que a gente vai ver, mas não vai falar, porque Deus não mandou falar. O problema é que a gente tem que ter ouvido sensível para saber quando Deus está mandando e quando Deus está falando. Espera mais um pouquinho. Eita glória. Um mês de oração é só para que o ano todo continue em oração. Perseverando em orar, para sermos revestidos do poder de... Eu termino, irmão, a pregação aqui, dizendo para a igreja, eu não sei vocês, mas eu saio daqui revestido pelo poder de Deus. Eu vim aqui pregar, mas eu vim aqui receber também revestimento da parte de Deus, porque nós somos uma só igreja unissa, porque um dia isso tudo vai acabar, mas só para quem permanecer na fé. Então permaneça aí, meu irmão, chorando, gemendo, mas permaneça. Porque um dia tudo isso vai acabar. E a gente vai se encontrar lá na glória. Dando glória a Deus e aleluia. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus, irmãos. Boa esta palavra que estamos ouvindo e guardando no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Meus irmãos, a palavra às vezes parece um pouquinho mais dura, mas é assim mesmo. A palavra de Deus, ela tem que contestar, né? Ela tem que confrontar o nosso pecado, a nossa fraqueza, tem que confrontar a nossa preguiça, tem que confrontar. É a nossa incredulidade. O Espírito Santo tem essa função de nos convencer. E a Bíblia diz que a primeira função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. E esse pecado que está escrito lá
é justamente o pecado da incredulidade. É o pecado da incredulidade. Acabou a incredulidade, você está bem com Deus. Mas enquanto estiver incrédulo, você não recebe absolutamente nada. Às vezes cai uma migalhinha porque a bondade de Deus é muito grande, aí você fica vivendo de migalha a vida inteira. Enquanto que se você realmente permanecer firme no Senhor, irmãos, Deus te dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam na retidão. Salmo 84, 11. Fica de pé então, já que você crê.